vez suplicar a intercessão materna de Nossa Senhora, para que ela possa cuidar destes corações. Ela mesma, que é a esposa do Espírito Santo, a serva do Senhor, possa trazer a docilidade para estes corações, para que seja uma seta a aprontar o caminho para o céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podemos nos sentar, ainda nessa graça de Deus, na presença do Senhor, depois desse momento de oração profundo, cheio do Espírito Santo. Nós vamos partilhar da poderosa palavra de Deus. Uma vez mais quero me apresentar para vocês de uma forma breve e rápida. Meu nome é Marcelo, casado com a Amanda, minha esposa é uma bênção de Deus. Sou pai de duas meninas, a Isabela e a Laura. Faço parte de um grupo de oração chamado São Cristóvão, lá da cidade de Itajaí, arquidiocese de Florianópolis. E para mim é uma alegria muito grande estar aqui junto com vocês, partilhando da palavra de Deus. Amém? Efésios, capítulo 1, versículos 3 e a primeira parte do versículo 4. Silencie um pouquinho o seu coração, olha para essa bênção que está do seu lado. Esse irmão aí, ele não está do seu lado por acaso, ele não caiu de paraquedas, ele está aí por um único motivo: vontade de Deus. Olha para esse irmão e fala para ele assim, ó: te prepare, porque nessa pregação Jesus vai mudar a sua vida. Você não é um caso perdido. Dá uma salva de palmas para esse irmão. Amém? Nessa palavra nós vamos falar sobre o seguinte tema: desperta, em Jesus Deus te escolheu. E nessa palavra em especial, essa palavra de Efésios quer ser para a nossa vida uma chamada para o amor de Deus. Nós cantávamos agora volta para o amor de Deus, e realmente o Senhor, Ele quer concretizar esse volta para o amor de Deus, volta para os braços do Pai, através dessa palavra. O título dessa palavra diz o seguinte: hino de louvor à providência de Deus. E no versículo 3 e na primeira parte do versículo 4, a palavra de Deus, ela diz o seguinte: bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo, e nos escolheu nele antes da criação do mundo. Palavra do Senhor. Aplauda essa palavra, meu irmão, minha irmã. Essa é a palavra da parte de Deus. E a palavra da parte de Deus, ela possui uma potência. A palavra de Deus, ela é forte. A palavra de Deus, ela tem a capacidade de penetrar na nossa alma
no nosso coração de uma forma muito profunda. E quando eu falo da palavra de Deus, uma palavra da parte de Deus, eu estou querendo, meu irmão, que você entenda o seguinte: a última palavra, a palavra que tem poder, o decreto final sobre a sua vida, quem tem a palavra final sobre a sua história, não é o mundo lá fora. A palavra final, ela não vem de uma pessoa, ela não vem de um ser humano que está próximo, não vem de um professor, não vem de alguém que está em um alto cargo, elevado acima de você. A palavra que tem poder e que tem autoridade sobre a sua vida, ela não vem de um professor. A palavra final, o decreto final sobre a sua vida, ele vem da parte de Deus. A palavra de Deus é aquela que tem autoridade final sobre a sua vida, sobre a sua história. E essa palavra está falando o seguinte, falando aqui sobre o amor de Deus. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto dos céus nos abençoou. Essa palavra de Efésios, ela nos leva a viver uma realidade de céu. Quando nós falamos das coisas da igreja referentes à nossa fé, a gente fala mais de coisas invisíveis do que visíveis. Uma prova disso, um exemplo que eu vou dar para você entender, é o nosso anjo da guarda. Todo mundo que está no encontro aqui hoje, que está aí sentado, olhando para mim agora, você possui um anjo da guarda. Você consegue ver o seu anjo agora? Onde que ele está? Se ele está sentado do seu lado, se está em pé? Por mais que a gente não consiga ver, tocar, seu anjo da guarda está nesse local. Então, quando nós falamos nessa palavra, que do alto dos céus, aqui eu quero abrir o seu campo de visão. Abra o seu campo de visão, alargue o seu campo de visão. Nós estamos falando de uma realidade celestial, extraordinária, do alto dos céus. Deus Pai, Ele nos abençoou com toda a bênção espiritual. Em outras traduções a palavra ela vai usar com toda a sorte de bênção. Deus, Ele nos abençoou. E aí a palavra vai dizer que essa bênção ela é em Cristo. 6 meses atrás, a minha filha mais nova, a Laura, a pequenininha, está por aí correndo, está lá, minha cara. A Isabela também, mas a Laura também, né? Há uns 6 meses atrás, cheguei em casa do trabalho, eram umas 6 horas da tarde, 6h30, e elas estavam brincando. E de uma forma muito rápida, a Laura, ela entrou no nosso quarto, elas estavam brincando de esconde-esconde, e ela fechou a porta do quarto. 3 anos de idade, desse tamanho, pequenininha, uma fralda desse tamanho, e ela virou a chave. E aquele ser humaninho, ela só sabe fechar a porta, ela não sabe abrir a porta. E aí quando eu escutei aquele barulho, eu falei, misericórdia. De forma imediata fui lá, tentei abrir a porta, e eu vi que ela tinha trancado. E ali nós tentamos pensar de uma forma rápida, eu e a Amanda, 2 coléricos, como que a gente iria conseguir abrir a porta. A primeira tentativa, a mais inteligente de todas, foi pegar a chave das outras portas para ver se a gente conseguia abrir a porta do quarto. Tentamos todas as chaves. Alguma abriu? Não.
E a Laura já estava lá há uns 5 minutos. Primeiro minuto ela ficou tranquila, estava lá em cima da cama pulando. Passados uns 5 minutos, a Laura começou a chorar. Cadê a mamãe? Cadê o papai? E ela chorava e ela batia na porta. E eu e a Amanda, a gente ia próximo da porta e a gente dizia: Laura, fica tranquila, calma, guria, calma, papai e a mamãe já estão indo. E ela se acalmava: tá bom, tá bom. E aí a gente começou a pensar em outras possibilidades. Gente, eu, inteligente como eu sou, isso é próprio do homem, né? Nosso instinto de pai. Aqui, o nosso quarto ele fica num corredor que tem uns 10 metros. Olha, Amanda, deixa comigo agora que eu vou resolver. Gente, eu reuni todas as forças que eu tinha, todo o cereal que eu tinha comido na parte da manhã, todo o feijão, toda a alimentação. Peguei meu braço forte, tomei impulso, fui correndo em direção à porta. E a Amanda já estava rindo lá por dentro. Fui lá e tirei na porta. Parecia um touro bravo. A Amanda riu, eu fiquei mais bravo ainda. Espera! Tomei distância de novo. Lá fui eu, mais uma batida. Não consegui abrir a porta. Falei: misericórdia, o que é que a gente vai fazer? E dava chute na porta, a porta não abria. E a Laura lá dentro chorando, e a Amanda chorando aqui fora, e eu quase começando a chorar. E a Isabela já estava chorando, e todo mundo chorando. Até que nós tivemos a brilhante ideia. Nossa casa é 2 andares. Dentro do quarto tem um banheiro, que a janela fica aberta. E nós pensamos: vamos pegar uma escada, colocar do lado de fora do banheiro, na janelinha do banheiro, e a gente entra por ali e a gente faz o resgate da Laura. Ligamos para o nosso cunhado, que mora na outra rua. Ele trouxe a escada, e por questões da física, do tamanho, que ele é menor do que eu, ele se prontificou para subir a escada, pular a janela do banheiro. E ele desafiou além da física, porque eu pensei: ele não vai conseguir, não vai. Subiu a escada e foi indo, se apoiou no box, pulou pela janelinha do banheiro. Nisso já tinha se passado mais ou menos quase 1 hora. Estava um desespero. Quando ele pulou dentro do quarto, ele abriu a porta. A Laura foi ao encontro do nosso cunhado, do Tiago, abraçou ele e disse o seguinte: o Titi é o meu herói. E eu com o ombro todo doído, falei: poxa, filha, tem que dar um abraço no pai. Sabe? Fiz essa pequena analogia para nós entendermos. Quando Deus ele nos abençoa com toda a bênção espiritual, Ele está pegando essa escada, colocando na janela do banheiro, e pela pessoa de Jesus, em Cristo, Ele nos alcança. Nós somos aquela criança que está lá trancada, chorando, desesperada, sem acesso, trancado por aquela porta. E aí Cristo ele vem ao nosso encontro. Quando nós falamos de toda bênção espiritual, é toda bênção espiritual. Hoje nós temos um encontro aqui, Vinde Verde, uma bênção de Deus, uma graça de Deus. A sua inscrição custou o sangue de Jesus. Essa bênção espiritual que nós estamos vivendo no dia de hoje é somente em Cristo. E quando nós olhamos para a cruz, quando nós olhamos para a obra da salvação, muitas vezes a gente olha de uma forma superficial. Mas sabe, quando eu falo do amor de Deus, que Deus ele me ama, e essa pregação ela reflete o amor, é porque Deus ele te ama muito. E quando nós olhamos Cristo na cruz, é a assinatura do amor de Deus.
é Deus nos falando de uma forma concreta: eu te amo, eu te amo. Quando nós olhamos para Jesus, nós olhamos alguém que sofreu as piores dores por você. Vocês já receberam uma prova de amor? Quem já recebeu uma prova de amor? Levanta a mão aí. Pode baixar a mão. Poucas pessoas. Não foi aquele Karlov não, né? Aquilo lá, misericórdia. Se um dia a Amanda mandar isso para mim, eu me tranco dentro do quarto. Mas realmente tem gente que vê como uma prova de amor. Você que nunca recebeu uma prova de amor na vida, e você que já recebeu, eu quero te apresentar a maior prova de amor. Olhando para Jesus na cruz, olhando para a morte de Jesus, cientificamente falando, Jesus, quando ele assume a cruz, ele sofreu de uma forma tão grande, que humanamente falando, a gente pode dizer: não existe amor maior. Quem era condenado à morte de cruz? Quem recebia esse tipo de morte? Somente os escravos e os piores bandidos. No contexto histórico onde Jesus ele foi crucificado, e a palavra diz que a bênção vem em Cristo. Nesse contexto histórico, somente os escravos e os bandidos. Então, quando eu falo, meu irmão, minha irmã, querido jovem de Deus, que Jesus ele se entregou em uma cruz por você, significa que ele recebeu a pior das mortes. Jesus ele foi flagelado. E quando eu falo que Jesus ele foi flagelado, o povo romano, a cultura romana, eles eram especialistas em torturar uma pessoa. Então, quando a gente fala em Cristo que foi flagelado, por vezes nos vem aquele teatro da Semana Santa que acontece lá na paróquia, e a gente olha Cristo e a gente fica até contrito de coração. Mas quando eu falo de Jesus flagelado, eu quero te dizer que Jesus, o seu corpo ficou totalmente ferido. Totalmente ferido. O seu corpo era uma chaga só, uma ferida só. E Jesus ferido, flagelado, humilhado, sem se alimentar, sem tomar água, traído. Jesus, ele recebeu uma coroa de espinhos. Essa coroa de espinhos foi cravada na cabeça de Jesus. Você já gravou uma coroa de espinhos na sua cabeça? Já colocou? Jesus, falando de em Cristo, falando da obra da salvação, falando do amor de Deus, ele recebe uma coroa de espinhos. E você deve estar se perguntando: mas foi muito sofrimento, por que Jesus passou por isso? Por um motivo: porque ele te ama. Fala para o irmão do lado: é porque ele te ama. Olha aqui para mim agora. Jesus ele recebeu uma coroa de espinhos, e Jesus ele toma a sua cruz. Quando Jesus ele toma a sua cruz, nós estamos falando de uma cruz que somente na parte superior pesava cerca de 30 quilos. Você pode estar pensando: ah, Marcelo, 30 quilos é tranquilo, eu faço crossfit, eu sei, eu levanto peso. Fica alguns dias sem se alimentar, flagelado, uma coroa de espinhos na cabeça, sem tomar água, humilhado. Vê se você consegue levantar 5 quilos. Jesus ele tomou a sua cruz. Quando Jesus ele tomou a sua cruz, que na parte superior pesava 30 quilos,
Jesus ele sobe o Calvário. O Calvário, esse caminho que Jesus percorreu, foi mais ou menos uma distância de 12 quilômetros de subida em direção ao Calvário. E você pode estar pensando agora, olhando essa pregação: ah, Marcelo, mas o Calvário era um lugar bonito. O Calvário era um lugar muito abençoado, porque Jesus esteve lá. O Calvário, eu sempre ouvi falar do Calvário. O Calvário é um lugar de luta, sim, mas o Calvário, ele é um lugar bom. Calvário, Calvário, grava essa palavra no seu coração, falando da maior prova de amor de Deus. Calvário significa caveira. Calvário significa o lugar da caveira. Calvário era um lugar onde as pessoas eram crucificadas e os restos mortais, os ossos, a caveira, o esqueleto, eram jogados no Calvário. Calvário era um lugar amaldiçoado. Calvário era um lugar onde ninguém queria estar. Calvário era um lugar cheio de trevas. E Jesus, ele foi no Calvário para que você tivesse acesso às graças do céu, à eternidade. No Calvário, Jesus, ele foi crucificado. A maior prova de amor. Sabe por quê? Jesus, ele te ama. Você é amado por Jesus. E no Calvário, Jesus, ele é pregado numa cruz. Jesus, ele não foi amarrado numa cruz. Jesus, ele não foi colocado ali e ele ficou pendurado na cruz. Quando nós olhamos para a cruz, e não existe evangelho sem cruz, não existe cristianismo sem cruz. Quando nós olhamos para a cruz, Jesus, ele foi pregado e pregado na cruz. Jesus, ele foi erguido na cruz, no alto da cruz, a maior prova de amor. Jesus, ele tinha dificuldade de respirar. Deus Pai, em Jesus, derramou sobre nós todas as bênçãos espirituais em Cristo. Cristo na cruz tinha dificuldade para respirar. Em alguns momentos, Jesus apoiava o peso do seu corpo em seus braços para poder respirar. Em outros momentos, Jesus, ele colocava o peso do seu corpo sobre os seus pés para poder respirar. Jesus, quando já não tinha mais sangue, quando já não havia mais sangue, jorrava do corpo de Jesus água. Sabe, meu irmão, minha irmã, querido jovem de Deus, querido filho amado de Deus, quando eu digo, quando eu afirmo, quando a palavra diz, quando a igreja ela diz que Jesus, ele derramou todo o seu sangue pela sua vida. Jesus, ele não derramou um pouco do seu sangue. Um ser humano tem em média 3 litros de sangue, 2,5 litros, 3 litros de sangue. Quando eu falo da obra da salvação em Cristo Jesus, eu estou falando que Jesus derramou todo o seu sangue por mim, por você. Foi até a última gota de sangue. Jesus, ele derramou até a última gota de sangue por mim e por você. E na cruz ele realizou a maior obra de salvação. Nós podemos olhar para a cruz
e pensar o seguinte: a obra terminou na cruz, a obra ela terminou na morte. E aí, quando nós entramos na graça do mistério, quando nós adentramos na obra da salvação, nós vamos entender que Jesus, ele realizou o impossível. Vou falar algo aqui e vocês vão saber responder de cor. O salário do pecado é o salário do pecado é o salário do pecado é a morte. Jesus tinha pecado? Sim ou não? Não. Jesus tinha dívida com a morte? Não. Meu irmão, quando eu falo da obra da salvação, daquilo que Jesus realizou, o extraordinário de Deus é que a morte não pode deter Jesus. Quando nós nos deparamos com a realidade da morte, vem um sentimento de impotência. Nós não podemos fazer nada. Quem aqui já foi em velório? Levanta a mão. Quando a gente vai em um velório e a gente vê o caixão lá estendido, a pessoa lá com um terço na mão, morta em um caixão, a gente olha para aquela situação, a gente olha para a família chorando, a gente olha para aquela tristeza, a gente sente a tristeza, e diante da morte, humanamente falando, vem o sentimento da impotência. Nós não podemos fazer nada. Mas quando nós falamos da obra da salvação, nos diz a palavra de Deus que Jesus, ele desceu à mansão dos mortos, mas que no terceiro dia Jesus, ele ressuscitou. Eu estou falando, meu irmão, que o sepulcro está vazio. Jesus não ficou enterrado, morto. A maior novidade do Vinde Verde, a maior novidade da humanidade, a maior novidade da Igreja Católica é: Jesus não é um personagem histórico. Jesus não está preso na página de uma Bíblia. Jesus está vivo! Jesus está vivo! E quando eu afirmo que Jesus está vivo, eu estou falando que Jesus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. A manjedoura está vazia, a cruz está vazia, o sepulcro está vazio, mas há um lugar que está ocupado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Está Jesus assentado, e Jesus assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Ele te deu toda a bênção espiritual, a graça de você vir para o Vinde Verde e ser impactado pela palavra de Deus, custou o sangue de Jesus. A graça de você vir para o Vinde Verde e você ser batizado no Espírito Santo, custou o sangue de Jesus. A graça de você vir para o Vinde Verde e participar da Santa Missa, custou o sangue de Jesus. Isso é a maior prova de amor. E o fato é que a gente olha para essa prova de amor e a gente não se dá conta. Gente, o amor de Deus que se concretiza em Cristo, ele é um amor de forma pessoal. Deus, ele te ama de uma forma pessoal. No Vinde Verde aí o seu nome está no crachá, para a gente te reconhecer. Olha aí para o seu crachá, que coisa linda. Mostra o seu crachá para o irmão do lado aí. Olha só que coisa linda. Se eu for conversar com vocês durante os intervalos, eu vou precisar olhar para o crachá
para ver o seu nome. A gente estava ali tirando foto agora, a gente olhava no crachá, não é? Tinha umas 10 Isabela ali. Acho que o nome Isabela aqui está em alta. E é um nome bonito, realmente. Mas se eu for identificar qual que é cada Isabela ali, eu já não sei mais. Eu sei nem quem que é Isabela, na verdade. Mas Deus, Ele nos ama de uma forma pessoal. Sabe, Deus, Ele olha para você com esse seu rostinho, com essa sua orelha. Tem gente que está pensando, mas a minha orelha é grande, Marcelo. É com essa orelha. Quanto tempo que Deus perdeu para fazer essa tua orelha aí? Quanto tempo que Deus gastou no seu cabelo? Quanto tempo desenhando o seu cabelo? Quanto tempo que Deus Ele passou fazendo o seu nariz? Ah, Marcelo, mas eu quero fazer uma cirurgia para mudar o meu nariz. Ou já fez de repente. Ah, Marcelo, mas eu queria ter o olho de outra cor. Ah, Marcelo, mas meu cabelo é liso e eu quero encaracolar o meu cabelo. Tem coisas que eu não entendo, gente. Não entra aqui, ó. Quem tem o cabelo encaracolado quer alisar, e quem tem o cabelo liso quer encaracolar. E a gente nunca está satisfeito. Ah, eu sou muito baixo, eu queria ser alto. Eu sou muito alto, eu queria ser baixo. E a gente perde a noção de que Deus, Ele nos criou de uma forma única. Olha aí para o seu dedão agora, para essa digital linda que está aí. Vou te contar uma novidade nova que de repente você não sabe. Sabe por que a gente coloca isso aqui na identidade? Ninguém no mundo, ninguém das mais de 8 bilhões de pessoas que existem no mundo hoje tem a digital igual a sua. Ninguém. E de todas as pessoas que já passaram pela face da terra, ninguém. Então quando eu falo desse amor de Deus, e Deus, Ele te ama muito, é um amor pessoal. Para o mundo nós somos o número do CPF, nós somos o nosso crachá que a gente passa lá, nós somos o número da chamada. Mas Deus, Ele nos ama de forma pessoal, a tal ponto de nós sermos a imagem e semelhança de Deus. Sermos a imagem e semelhança de Deus significa que de toda a obra da criação, gente, de toda a obra, você é a obra mais perfeita. Imagina o lugar que você visitou mais lindo do mundo, aquela paisagem, aquele mar, aquela montanha, a serra. Imagina o lugar mais lindo do mundo. Pensou? Você, aos olhos de Deus, é mais lindo do que isso. Você é a imagem e semelhança de Deus. Bata agora no seu peito. Você vai falar isso em alta voz, tá? Para confirmar, para a diocese de Criciúma inteira escutar, e até o pessoal lá em Tubarão, no Transfiguração, vai ouvir agora. Bata no seu peito e diga assim, ó: eu. Eita, muito fraco, gente. Eu sou a obra mais linda, bonita, cheirosa e elegante que Deus fez. Aleluia! Dá uma salva de palmas ao Senhor. Tem gente que está olhando para o irmão do lado e pensando: será que vale para ele? Vale, irmão. É válido para todos. Quando a gente fala do amor de Deus, eu estou falando de um amor que, além de ser um amor pessoal, é um amor eterno. Sabe qual que é o nosso erro? O erro que a gente cai facilmente é que quando a gente fala do amor de Deus, a gente quer comparar o amor de Deus ao amor do mundo. E não dá para comparar. Não dá. Pensa naquela pessoa agora, não vai olhar para não se entregar, né? Mas pensa naquela pessoa que você está gostando.
De repente você sentou do lado dela, coincidência da vida, olha só. Você veio para o Vinde Verde pensando nesse encontro. Você, menino de Deus, você se arrumou, botou o cabelinho na régua, comprou uma camisa nova, veio com a camisa do grupo de oração, fez a barba. O homem, quando quer se arrumar para ser visto por alguém, ele se arruma, gente. A gente passa perfume. Eu lembro quando eu comecei a namorar com a Amanda, no período pré-namoro, antes do namoro, gente, me emperequetava todo, chegava no local, e às vezes a gente se arruma todo, chega no evento, né? Você, menina, você se arrumou toda, fez o seu cabelo, que ninguém fala do sacrifício que você vive de fazer o seu cabelo, não é verdade? Colocou roupa nova, fez a unha, pelo menos tentou, né? Fazer a unha, escovou os dentes, tirou a sobrancelha, deixou de ser a monocelha aqui, né? Tirou aqui, ó, tirou o pulso, é pulso que se fala, né? O bigode que a mulher tem às vezes, ela vai lá e tchá, tira tudo, fica tudo lindo, tudo brilhando, raspou o sovaco, fez um check-up geral, pensando no seu interior. Vou chegar no Vinde Verde arrasando. A hora que ele me vê, ele não vai resistir. E aí chega lá no Vinde Verde, passa pela pessoa, e a pessoa nem olhou. Aí você faz outra tentativa, vai lá. Por último você quase cai na frente da pessoa, cai, se rala, olha eu aqui, eu me arrumei para ti, faz de tudo. E por vezes a gente corre o risco de não ser visto. Mas o amor de Deus, ele é um amor incondicional. Sabe, não importa como você chegou nesse local. De repente você está olhando essa pregação e você está dizendo: mas Marcelo, eu estou no fundo do poço, eu estou na lama, eu estou no pecado, eu estou na droga, eu estou viciado, eu estou em um monte de coisa errada, eu só tenho malícia no meu coração, eu não estou mais indo para a missa, eu estou praticando um monte de coisa ruim, e eu estou distante de Deus. O amor de Deus, ele é um amor incondicional. Ele não impõe condições. Nosso relacionamento humano impõe condição, ainda que sejam condições justas, né? Imagina vocês se eu ficar um dia sem tomar banho perto da Amanda. Ela vai me aguentar, vai, né, amor? Imagina se eu ficar 2 dias sem tomar banho. Ela me ama bastante, tá? Ela vai aguentar. Mas imagina se eu ficar 1 mês sem tomar banho. Primeiro que ela vai desmaiar, né? E 1 mês sem tomar banho, nem eu me aguento. Eu falei: sai de mim, Jesus. Se você chegasse aqui num rebanhão encracado, sujo, Deus iria te olhar de longe e ia falar: eu te amo. Deus iria se aproximar de você e ia te dar um abraço e dizer: eu te amo. Sabe por quê? A última característica que eu quero abordar do amor de Deus, diante de tantas, é que o amor de Deus, ele é um amor eterno. Eterno. E quando a gente compara o amor de Deus com o amor do mundo, esse é o erro, um de vários erros. O amor do mundo não é eterno. Quantas vezes chegou aquele menino, aquele príncipe no cavalo branco e você disse: é o amor da minha vida. Era isso que estava faltando. Colocou lá na rede social, relacionamento sério, fez uma tatuagem com o nome da pessoa, escreveu o nome dela, fez uma camisa com a foto dela, foto da pessoa.
Passados 6 meses, aquele príncipe te olha e diz: eu não sei o que aconteceu, mas eu não te amo mais. E aí o príncipe vira sapo. Aí em cima do nome da pessoa você faz um dragão, mas esquecer a pessoa de vez. Então no nosso relacionamento humano não é eterno, mas o amor de Deus, ele é um amor eterno. Então em Cristo, selando esse momento de pregação para a gente rezar, em Cristo, o Senhor, graças ao seu grande amor, Ele nos deu acesso a todas as bênçãos espirituais. E no primeiro trecho do versículo 4, e nos escolheu nele antes da criação do mundo. O que significa a palavra escolheu? Elegeu, designou, selecionou, preferiu. Em Cristo você foi escolhido por Deus. Escolhido por Deus. Sabe o que é ser escolhido por Deus? É algo muito grande, é algo muito grandioso. Eu lembro quando eu era pequeno, falando sobre eleição, escolha, eu tinha 6 anos de idade, nasci em 1990, 32 anos de idade, super jovem. E na década de 90, pelo menos na cidade de Itajaí, nós jogávamos muita bola na rua, muita bola. E o futebol de rua, ele tem regra, não parece, mas tem, tá? A primeira delas é, tá faltando 1 minuto para acabar o jogo, tá 10-1, quem faz o último gol ganha, não importa o placar. Regra oficial de futebol de rua. Quem joga bola na rua e levanta a mão, pode baixar. Outra regra do futebol de rua: o dono da bola, ele já está escolhido. Estou falando de escolha aqui. O dono da bola está com a bola embaixo do braço, ele já é escolhido e ele escolhe o time. Quando eu tinha 6 anos de idade, o meu primo tinha 12, alguns que estavam jogando tinham 13 anos, 14. Ele me levou para jogar bola com o pessoal que era maior do que eu, e eu não era o dono da bola. Então não foi um dia muito inspirador para mim. Chegamos lá, estávamos em 10 e começaram a dividir o time. Eu sabia que eu tinha uma grande probabilidade de ficar por último, o último a ser escolhido. E gente, é uma humilhação horrível ser o último a ser escolhido. E eu era o menorzinho deles. Não era que eu jogava mal, tá? Eu também não era algo brilhante assim, mas dava pro gasto. 6 anos de idade, o pessoal começou a escolher o time, vai um para lá, vai um para cá, vai um para lá. Chegou no último, que era eu. Time de cá estava com 5, time de cá estava com 4. O capitão do time olhou para mim e ele estava em dúvida. Falei, meu amigo, só tem eu. Só eu. Ele olhou para toda a turma e disse: vamos fazer o seguinte, ele fica esperando que a gente joga com 1 a menos. Falei, gente, ser escolhido por último é humilhação. Agora o cara falar que prefere jogar sem eu, jogar com 1 a menos, eu queria fazer um buraco ali e me jogar. E aqui a palavra ela diz o seguinte, que em Cristo nós fomos escolhidos. Escolhido significa eleito, designado, selecionado por Deus. Olha só a grandiosidade dessa obra. Sabe, selando esse momento, eu quero te dizer uma palavra da parte de Deus, para a gente rezar agora junto com o ministério. Eu não sei como você chegou nesse Vinde Verde. Eu não sei como você está sentado nessa cadeira. De repente você chegou aqui ansioso. De repente você chegou aqui irritado, desanimado, desacreditado. De repente você chegou aqui no fundo do poço, sujo na lama do pecado. De repente você sentou nessa cadeira e você dizia para Deus: Deus, eu não tenho mais solução. Sabe, meu irmão, eu não sei como você veio para esse encontro nesse sábado, mas eu sei, meu irmão, como você vai embora desse encontro na terça-feira.
Você vai sair daqui desse lugar, um jovem, um homem, uma mulher, batizado no Espírito Santo de Deus, cheio da graça do Senhor na sua vida, e a sua vida nunca mais será a mesma, nunca mais. Vai ficando de pé agora, bota a mãozinha sobre o seu coração, fecha o seu olho agora. Nós ouvimos falar sobre o amor de Deus, ouvimos falar sobre, mas muito mais do que ouvir falar, muito mais do que ter informações, o Senhor, Ele quer nos levar agora a experimentar o amor de Deus. Bota a mãozinha sobre o seu coração, feche teu olho. Muitas vezes durante a sua vida você pode ter lido em algum lugar: Deus te ama. Muitas vezes você pode ter ouvido de alguém passou na rua e te falou: Deus te ama. Mas nesse vinde e vede, é o momento de dar um passo a mais, um passo a mais, e experimentar o amor de Deus, experimentar o amor de Deus. Por vezes você diz: mas será que é bom? Será que não é bom? Como que é? Como que será o amor de Deus? E eu posso afirmar para você: você só vai saber se você experimentar. E aí é só você e Deus, só você e Deus. Olha para o irmão do lado agora e diz para ele assim: ó, meu irmão, me larga, esquece de mim, sai do meu pé agora, sai, sai. Fecha o seu olho, vai todo mundo estar com o olho fechado agora, todo mundo, não tem ninguém dirigindo o carro aqui agora. Fecha o teu olho. Nós estamos aqui sob a intercessão de Nossa Senhora, de Santa Teresinha e de Santo Padre Pio. Fecha o teu olho agora, bota a mãozinha sobre o seu coração, e é somente você e Deus. Isso, larga do irmão do lado. Se você está abraçado com o irmão do lado, solta ele agora e bota a mão sobre o seu coração. E com a mão sobre o seu coração, fecha o teu olhinho agora e diz para o Senhor: Senhor, eu não entendo, eu não compreendo, mas eu quero experimentar. Internamente agora, no seu pensamento, fala isso: Senhor, ainda que eu não entenda, ainda que eu não compreenda, eu quero experimentar o teu amor. Cantamos ao Senhor. Eu sou tão fraco e longe andei. Presta atenção nessa letra. Teu amor. Olha o que diz essa canção. E não pude entender o meu coração esperava por ti. Eu sou tão fraco, eu sou tão fraco e longe andei. Fugi do teu amor e não pude entender o meu coração esperava por ti. Mas hoje voltei e estou aqui pra te encontrar. Mas hoje voltei e estou aqui pra te encontrar. Deus me ama
Sinta a presença do amor de Deus. A presença do amor de Deus.